estandarte de Jesus. Proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da cruz. O mundo está sem luz, sem paz, queremos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Na verdade levantemos o estandarte, proclamemos o Senhor que é luz e paz. Pecador, ouve, Jesus tem para dar-te salvação que nele só encontrará. O mundo está sem luz, sem paz, queremos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Evangelho, levantemos o estandarte, quem desperta do teu sono, pecador, que o teu Deus, que o teu Senhor tem para dar-te copiosas bênçãos do seu grande amor. O mundo está sem luz, sem paz, queremos paz, consolação a quem na dor, no luto jaz, sem luz, sem paz, sem salvação. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar. Ministrando louvor, Espírito e verdade. Ministrando louvor, ministrando A paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos estar abordando, irmãos e irmãs, mais o tema Fuja da hipocrisia, com base no livro lá de Gênesis, no capítulo 23. Fuja da hipocrisia, parte 1, ok? E diz ali, em Gênesis 23, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio a Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo algum, ou de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que havia nele, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Amém?
Todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar.
tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Verá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador de todas as coisas, maravilhoso. Oh, meu Pai, nós sabemos como é difícil lidar com o ser humano, como é difícil entender o ser humano e compreender o ser humano, meu Pai. Porque foi criado pelo Senhor, foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem nos formou. E ninguém conhece melhor as pessoas do que o Senhor, meu Pai. O Senhor que criou cada um de nós. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti em humildade para pedir que o Senhor nos ajude, meu Pai. Sim, nos ajude a fugir da hipocrisia, a falar a verdade, a falar as coisas e também praticar aquilo que nós falamos. Não permita que o Teu povo, que Te adora, que Te ama, meu Pai, fale uma coisa, mas no seu coração está outra coisa totalmente diferente e oposta. Nós não queremos ser hipócritas,
Nós não queremos ser enganados e nem enganar as pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensine a fugir da hipocrisia que está em nós e a fugir da hipocrisia que está nas pessoas também. Revela a nós, meu Pai, para que nós possamos endireitar as veredas. Em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Glória a Deus. O tema de hoje, você viu que é fuja da hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia, ela nada mais é do que você passar um sentimento para uma pessoa de uma coisa, você fala uma coisa, você age de um jeito, né? Mas dentro de você, no teu interior, você está sentindo totalmente oposto àquilo. Você não está sendo verdadeiro com aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque o que aconteceu aqui com Abraão, na verdade, foi o quê? Foi essa compra do campo por causa de Sara, né? Que Sara morreu. Ele quis comprar o campo e ficou nessa disputa aí. Paga, não paga, recebe, não recebe, fica de graça. Não estou te dando de presente, não estou te dando. Esse reconhecimento que houve por parte do povo que Abraão estava lá, certo? Mas você percebeu que devido à insistência de Abraão com esse povo, ele foi indo, chegou uma hora que eles aceitaram o ciclo de prata. Por que acontece isso? Porque uma pessoa, quando ela não é sincera, ela não é verdadeira naquilo que ela está falando, que ela está passando, ela possui dentro dela qualquer resquício de controverso àquilo que ele está tentando te apresentar, ela muda com o tempo, ela muda de acordo com as situações, ela muda de acordo com o momento em que está vivendo ou passando. Por exemplo, uma pessoa quando é determinada dentro dela, diante daquilo que ela está se posicionando, que ela está pensando, está sentindo, está fazendo, há uma determinação dentro dela, ela não é hipócrita, ela é verdadeira naquilo que ela está fazendo. Aconteça o que acontecer à sua volta, ela permanece naquele posicionamento que ela está. Por quê? Porque é algo que faz parte da natureza dela, faz parte da vida dela. O hipócrita, ele não é assim. O hipócrita, ele pode até agir durante um tempo, parecendo que ele está realmente sentindo aquilo que ele está fazendo. Mas no interior dele existe um sentimento de contrariedade, oposto àquilo. Você está entendendo? Então o que acontece? Para que você entenda o que é fuja da hipocrisia que eu estou falando. Primeiro, o fugir da hipocrisia que eu falo é o fugir da hipocrisia que há dentro de nós. Ah, mas eu não sou assim. Você, todos nós somos, todo ser humano é hipócrita. Ele é falso, ele é mentiroso, ele é enganador. Todo ser humano, estou falando sério. Por que todo ser humano é assim? Por quê? Porque o ser humano, ele quando foi criado, ele foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, o Criador. Isso é, o ser humano não foi criado para ser o Deus Criador. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para ser a imagem e semelhança do Deus Criador. O que significa isso? Significa que você só vai refletir o Deus que você adora. Se você adora qualquer tipo de Deus que não seja o Criador dos céus e da terra, as marcas, a personalidade, o modo de viver, de agir ou de pensar ou de sentir que existe nesse Deus que você adora vai ser transferido para você e você vai se tornar a imagem e semelhança desse Deus que você adora. Já percebeu que tem pessoas que elas se identificam com deuses que apoiam as práticas dela que não são condizentes com a vontade de um Deus mesmo? São prejudiciais, são maléficas, mas ela prefere esse Deus, por quê? Porque esse Deus apoia aquela coisa maléfica, aquela malignidade que há no coração dela e na mente dela. Então o que acontece? O diabo, ele sabe quando você quer algo que Deus não aprova. Ele percebe isso. Por quê? Porque ele cria situações na tua vida propícias para que você fala de determinadas coisas ou haja para determinadas coisas e através disso ele consegue discernir, perceber a hipocrisia no teu interior.
Porque ele não tem acesso ao teu interior. O diabo, ele não consegue saber o que está se processando no teu pensamento, nos teus sentimentos, no teu coração. Por quê? Porque o diabo não consegue fazer isso. Mas então o que ele faz? Ele cria situações à nossa volta para que a gente revele se nós realmente estamos agindo com veracidade. Ele cria situações para saber se aquilo que você fala, aquilo que você está pensando, aquilo que você está colocando diante das pessoas, realmente é real e verdadeiro. Por que ele faz isso? Para que se manifeste o teu interior, o teu coração, que ele não tem acesso. Para que venha à tona quais são os teus sentimentos mais íntimos. E uma vez com isso em mãos, em posse disso, ele consegue pegar e fazer com que você acredite que ele vai te dar isso daí. O próprio diabo vai te dar isso daí. Mesmo sabendo que é algo maligno, que vai te destruir. Por quê? Porque é isso que ele quer. Ele vem para roubar, matar e destruir. Só que o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você acredite que isso daí que está sendo apresentado para você é algo bom, é algo agradável, é algo que não vai te trazer dano. Não tem problema. Por quê? Porque ele percebeu a hipocrisia dentro do teu coração. Sabe aquelas pessoas que falam que ama a Deus, falam que adora a Deus, fala que isso, fala que aquilo, mas aí diante de certas situações eles mudam a postura, eles mudam o comportamento, eles já não abrem mão de determinados valores. Isso é hipocrisia. Só que o diabo não sabe disso, ele não sabe que você é hipócrita. Então o que ele faz? Ele vai criando situações para você revelar a tua hipocrisia. Uma vez com isso daí em mãos, ele vai usar isso daí a favor dele para te desviar e te levar a ser morto, roubado, morto ou destruído. Você está entendendo? É esse o propósito dele. Agora eu quero falar de um outro tipo de hipocrisia. Essa é a hipocrisia terrena. A hipocrisia onde a pessoa permite que a carne dela se manifesta e o diabo usa isso daí em favor dele. Mas existe uma hipocrisia que ela vai além dessa, além da hipocrisia terrena, que é a hipocrisia espiritual. O que é a hipocrisia espiritual? A hipocrisia espiritual é quando você tem conhecimento do Deus Criador, você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem um grau de aproximação diante de Deus, você já conhece as coisas do Senhor. Só que o que acontece? Você permite que a hipocrisia entre dentro de você e faça com que você haja de uma maneira, porém dentro de você, espiritualmente, você não tem o desejo de fazer aquilo. Você não quer fazer aquilo, certo? Por que acontece isso? Acontece porque existe uma guerra espiritual entre o nosso corpo carnal e o Espírito de Deus que habita em nós. Quando você aceita Jesus, aceita a palavra de Deus, aceita adorar a Deus, aceita buscar a Deus, vai começar uma guerra entre a sua natureza terrena e o Espírito de Deus que habita em você. Você está entendendo? Só que essa guerra ela só vai conseguir ser vencida quando você permitir que Deus trabalhe no teu interior, que Deus transfira a imagem e semelhança dele, estou falando do Deus Criador, para você. Isso é, quanto mais você tem comunhão com o Deus Criador, quanto mais você busca o Deus Criador, quanto mais você se move em direção à vontade de Deus, mais a imagem e semelhança de Deus se manifesta em você. Entenda, não é que você vai se tornar Deus, porque você é um reflexo, a imagem e semelhança. Você é um reflexo daquilo que Deus é. Isso é, se você se afasta novamente de Deus, você volta a ter um reflexo da hipocrisia. Você está entendendo? Deus nos fez assim. Deus nos criou para que nós possamos refletir a imagem de quem nós adoramos. Por isso é muito sério você conhecer esse Deus que você adora. Porque se você não conhecer ele bem, e ele não for o Deus Criador, for o próprio diabo, está te enganando, você vai ter na sua vida refletindo características do diabo. É por isso que existem pessoas hoje que possuem
uma atitude benéfica, boa, aparência de bonzinho, aparência de pessoas legais, aparência de que se preocupa com as coisas, porém no seu interior se manifesta a natureza terrena da hipocrisia. Por quê? Porque ele vive na carne, ele vive na vida natural dele. Ele não quer ter comunhão com aquele que criou ele, com aquele que formou ele. Não tendo comunhão com aquele que formou ele, a hipocrisia se manifesta e ele reflete a imagem e semelhança da natureza terrena dele, ou pior ainda, do diabo que está ao lado dele e dos demônios. Você entende a importância disso? Então, no caso, essa guerra que estava acontecendo aqui entre dou o campo, não dou, compra, não compra, vende, não vende, na realidade era uma forma que Abraão estava usando para que revelasse a verdadeira intenção da pessoa que estava querendo dar aquilo para ele. Então, por isso, não julgue as pessoas pelo que elas fazem. Não julgue as pessoas porque elas fazem coisas boas, porque elas fazem coisas ruins. Não é por aí. Porque a hipocrisia, ela pode se manifestar em pessoas que aparentemente são boas ou aparentemente são ruins. Você está entendendo? Por quê? Porque a hipocrisia não tem nada a ver com quem você é ou o que você faz, mas tem a ver com quem você se relaciona. O seu relacionamento que você tem diário vai refletir em você a tua natureza de hipocrisia ou de uma pessoa veraz, uma pessoa verdadeira. Você entende? Então não pense que você vai ser uma pessoa verdadeira da noite para o dia, que você vai ser uma pessoa verdadeira só porque você entrou para uma igreja, que você vai ser uma pessoa verdadeira porque você está orando, você vai ser uma pessoa verdadeira porque você está jejuando, você vai ser uma pessoa verdadeira porque você está pregando a palavra. Não é assim que funciona. Estas coisas, elas auxiliam na sua transformação mental, do coração, da sua vida, para refletir a imagem e semelhança de Deus. Mas o que realmente vai fazer com que você se fuja da hipocrisia, a hipocrisia não faça parte da sua vida, é você e Deus. É o quanto você realmente está disposto a abrir mão de você mesmo para que Deus manifeste a imagem e semelhança dele através de você. Porque sim, existem pessoas que elas até frequentam igreja, elas oram, elas leem para lá, ela prega, ela faz um monte de coisa. Porém, elas resistem ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo pede para elas abrir mão da hipocrisia, parar de ser hipócrita, eles não conseguem, eles não abrem mão. Eles permanecem praticando a hipocrisia e usam como jargão: quem não tem pecado atira a primeira pedra, Jesus morreu por mim. Entendeu? Eles usam trechos da Bíblia como desculpa para permanecer na hipocrisia. E Jesus, quando ele morreu por nós, ele morreu para que nós sejamos aperfeiçoados. Nós fujamos de tudo aquilo que não pertence à natureza de Deus. Entendeu? É um processo, você vai ter que guerrear, você vai ter que lutar, você vai ter que se colocar diante de Deus, sinceramente, com veracidade, dizendo a verdade para Ele, que você quer ser a imagem e semelhança dele, que você não quer refletir a imagem terrena ou a imagem do inimigo, que é do diabo, Satanás. Você está entendendo isso? Então, essa hipocrisia é muito importante você prestar atenção. Por quê? Porque na palavra de Deus ele é claro, ele diz que ele procura verdadeiros adoradores. Olha, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, a adoração a Deus não é carnal, não é algo que eu faço mecânico. Eu cumpro um ritual, então estou adorando a Deus. Não. Você precisa que no teu espírito, o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. O Espírito Santo de Deus possa transformar a sua natureza terrena através do teu espírito. Você está entendendo? Porque Deus, ele tem esse poder. Deus, ele possui essa capacidade de transformação mental. Deus, ele possui essa capacidade de transformação sentimental. Deus, ele possui essa capacidade de transformação no seu corpo. Mas se você ficar se lamentando e chorando só, você não vai conseguir viver essa imagem e semelhança na tua vida e nem vai ver ela refletindo.
O que é ser essa imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus é o seguinte, ela não é uma imagem definida, que você pode dizer, é assim em uma determinada situação, é assim para essa coisa, é assim para aquela. Não, não é. Por quê? Porque Deus, ele age conforme a situação que está acontecendo. E dependendo da pessoa com quem você se envolve ou da situação que você está envolvido, Deus vai te pedir uma postura diferente. Ele vai pedir para você agir de uma maneira diferente. Ele vai te orientar para que você tome uma ação diferente. Para isso que você precisa ter uma comunhão constante com Deus em tudo que você faz. Se você não buscar o teu Deus Criador constantemente, você vai correr o risco de agir de uma maneira errada contra a vontade de Deus e manifestar a hipocrisia que já existe dentro de nós, como ser humano. Tá entendendo? Deus nos fez para que nós possamos estar em contato com Ele e nos tornarmos a imagem e semelhança dele. Quanto menos você anda com Deus e mais você se afasta de Deus, menos a imagem e semelhança de Deus transforma o teu caráter, transforma a tua personalidade, transforma a tua vida. É por isso que o diabo quer que você adore coisas que não são Deus. Ele sabe disso. Ele compreende, porque quando ele estava nos céus e ele participava da glória de Deus, ele era transformado. Porém, quando ele deixou de adorar a Deus, não quis mais, mudou o seu procedimento, ele perdeu a glória e se tornou um anjo caído. Você está entendendo? Então ele sabe como é que funciona o processo para fazer uma pessoa ser hipócrita. Parecer que gosta de Deus e que adora a Deus, finge que adora a Deus, mas quando chega nas situações que realmente ela tem que manifestar a glória de Deus, por ela não ter comunhão com Deus, ela manifesta a natureza da carne ou a natureza do diabo. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, preste muita atenção no que eu estou te falando, porque é sério. Você não vai conseguir tirar a hipocrisia do teu coração, a mentira do teu coração, essa hipocrisia de falar para as pessoas uma coisa e você realmente não fazer aquilo que você está falando. Você só vai conseguir destruir isso na tua vida através do próprio Deus. Mas como que Deus faz isso, Ronaldo? Ele faz isso através do Espírito Santo dele e da tua aprovação. O diabo, ele não usa aprovação, ele te engana, ele te enrola, ele te engoda para te levar para roubo, morte e destruição. Deus, ele age na tua vida com você consciente. Você sabe que é o próprio Deus que está agindo na tua vida. Só que como que Deus faz isso, Ronaldo? Ele usa o próprio Filho dele que morreu na cruz por nós. Isso é, se Deus fosse transformar a nossa vida, tirando a hipocrisia, sem Jesus, quando você pecasse, quando você errasse, quando você tentando acertar, tentando fazer o que é certo, você agisse hipocritamente contra Deus ou contra qualquer pessoa, a glória e a santidade de Deus te consumia. Ela ia te matar. Ela ia nos matar. Por quê? Porque Deus é santo. Então, para isso que ele enviou Jesus. Jesus, ele começou a se manifestar na nossa vida através de Jesus. Deus usou o Filho dele para morrer por nós. Para que quando nós precisássemos, então o que ele faria? Ele pegaria e olhasse para a morte do seu filho ao invés de olhar para os nossos defeitos, para a nossa hipocrisia. Só que se você não mudar esse aperfeiçoamento, não buscar esse aperfeiçoamento, não buscar essa melhoria na tua vida através da morte de Jesus, o sacrifício dele não vai ter valor na tua vida. Porque você não valorizou essa morte na cruz, você tratou ela como desculpa para viver no erro. Tá entendendo? A hipocrisia, ela só vai se manifestar em pessoas que não querem ser transformadas na imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando o Espírito Santo de Deus sair da terra, a igreja foi embora e fica só aqui a carne das pessoas, as pessoas que não adoram a Deus e aqueles que são hipócritas, mentirosos, falsos, idólatras e assim por diante, prostitutas e tudo que pratica aquelas coisas que Deus não aprova. Quando eles ficarem aqui na terra, vai acentuar essas características malignas na vida deles. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus na vida deles. A presença de Deus na vida deles não se faz presente. Não existe. Eles são hipócritas.
Eles agem, falam coisas, mas na realidade dentro deles não é verdade. Você está entendendo isso? Então, em nome de Jesus, fuja da hipocrisia. Fuja da hipocrisia. Peça para Deus colocar em você a verdade que vem dele, que ele vai te revelar em cada situação. Deus vai te mostrar qual é a verdade que ele quer que você haja em determinadas situações. E ele vai te orientar em nome santo de Jesus. Toma posse que você vai fugir da hipocrisia e vai conseguir escapar de tudo isso que está para vir sobre a terra através do próprio Deus. Porque é o próprio Deus quem vai fazer isso, viu? Não é o diabo, não. Apocalipse diz que o próprio Deus está para fazer uma grande coisa inaudita aqui na terra, para mostrar que ele é Deus e todos saberem que ele é o único. Não existe outro Deus além dele que criou todas as coisas. Ele é o Deus único. Em o nome santo de Jesus, fuja da hipocrisia antes que seja tarde. Amém, amém e amém. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. As palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade.
Jesus eu vou andando pra Sião. Vem já, Senhor, com tua graça imensa, ajudar-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do Consolador divino, ó Jesus. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo. Com Jesus eu vou andando pra Sião. Jesus, tu és a minha esperança, e contente eu desejo te seguir, a ti orando com perseverança, para que me guarde sempre de cair. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo. Com Jesus eu vou andando pra Sião. A verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos faltar sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. No que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar.
nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber